Graça e paz, amados. A vozinha é meio rouca, mas em nome de Jesus vai dar para vocês ouvir, né? Gostaria que vamos abrir a nossa Bíblia. Aquele que não trouxe impressa, acesse a sua Bíblia no celular. Em Marcos, capítulo 10, do versículo 46 até o 52. Que diz assim, eu vou ler nessa minha versão, que eu coloquei, que eu estudei ela. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Batimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era, versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém? Pai Santo e Eterno Deus, clamamos a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia em nossas vidas, a tua ação e a tua direção do nosso espírito, Pai. E toda a liderança, Senhor, da tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, já te agradecemos pelo que vai acontecer quando a tua palavra for ministrada, que ela vai ser guiada para o que ela foi inserida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que ela venha a ser um alvo nos nossos corações. Amém? Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 36, diz que Jesus, vendo uma multidão, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelha que não tem pastor. Ainda hoje, existe uma grande multidão que está assim, cansadas, desgarradas, como ovelha que não tem pastor. Pessoas que estão assentadas à beira do caminho. E eu vou tomar por tema dessa mensagem, que vocês digam assim: à beira do caminho não é o meu lugar. Amém? E vamos fazer uma análise do texto, estudar todo esse texto do 46 até o 52. Vamos fazer uma análise de um por um. Começando, vamos para o texto de Marcos 10, 32. Começando por ele. Que diz assim: que Jesus e seus discípulos iam subindo para Jerusalém. E eu quero te dizer a você que Deus tem um destino para cada um de nós.
que é a Jerusalém espiritual, amém? Ele tem esse destino para nós. Muitos têm literalmente parado à beira do caminho. Muitas pessoas, se você for ver, pessoas que vocês já conheceram, tiveram contato, que um dia disseram sim para Jesus e que hoje estão afora, estão à beira do caminho. E este texto, ele nos ensina que a beira do caminho não é o nosso lugar. Amém? E o texto que nós lemos, ele fala de um homem que estava sentado à beira do caminho, e o nome desse homem é Bartimeu. Para entender melhor a história de Bartimeu, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Hoje nós temos várias profissões que uma pessoa com deficiência, tanto visual como física, ela pode exercer as funções, trabalhar. Já vi muitos fazendo isso, trabalhando. Mas naquela época de Bartimeu, a maioria das profissões eram braçais, pessoas na colheita, na plantação. Então, aquele que tivesse uma deficiência física, teria que estar o quê? Mendigando. Aquelas pessoas que tivessem algum tipo de deficiência, ele era obrigado, forçado a mendigar, a estar pedindo esmolas. Embora a lei, lá em Levítico 19:10, dissesse que as pessoas, o povo, teria que ajudá-los. Vamos analisar o versículo 46. Vamos ler novamente. E foram, Marcos 10:46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Só quero pegar esse pedacinho. Assentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, um filho de Deus, mendigando, padecendo por necessidades. E quando eu faço, amados, uma comparação da vida de Bartimeu com a igreja, há de fato muita semelhança, porque muitos filhos de Deus estão dentro das igrejas padecendo por necessidades. Muitos estão padecendo por necessidade. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 27, Jesus disse que o pão é para os filhos. Cadê os filhos de Deus aqui? O pão é para os filhos. Mas o problema é que são filhos que estão na igreja, mas estão assentados à beira do caminho. Um dia, Jesus passou pelo caminho de Bartimeu. Um dia ele passou pelo caminho de Bartimeu. E quando Jesus passa pela vida de uma pessoa, e ela aproveita a oportunidade, a vida dela nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Versículo 47, que diz: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar. Quando Bartimeu ouviu que era Jesus que estava passando, começou a gritar. Talvez nós não conseguimos entender o entusiasmo de Bartimeu em gritar a ponto de incomodar muitos. Você já pensou? Uma grande multidão?
E Bartimeu começou a gritar. E aquelas pessoas começaram a se incomodar. É da mesma forma de nós estarmos aqui reunidos, alguém lá atrás começa a gritar. Começa a gritar. Começa a gritar. Aí você manda ele calar e ele começa cada vez mais alto, gritando mais. E as pessoas estavam assim, se incomodaram com ele. E ele gritou tanto, a ponto de incomodar muitos. É que Bartimeu, ele entendeu que existe oportunidades que são únicas em nossa vida. Tem oportunidades que são únicas e a gente não pode deixar passar. Outro dia, eu escutei uma parábola, de alguém falando uma parábola, eu escutei, e fiquei com isso muito tempo até hoje. 3 amigos que foram passear em uma floresta fechada. A água, o fogo e a oportunidade. Então a água disse: se eu me perder, me procure na umidade. Onde há umidade, há água. O fogo disse aos 2 amigos: se eu me perder, me procure na fumaça, porque onde há fumaça há. E a oportunidade disse aos 2 amigos: se eu me perder, não me procure, porque uma vez perdida, não me encontra mais. Amém? Não vamos encontrar mais as oportunidades. Se eu e você deixarmos passar, perdemos a bênção, amado. Se a gente deixar passar a oportunidade, perdemos a bênção. Então Bartimeu começou a clamar. Talvez ele entendia o versículo de Jeremias 33:3. Clama, invoca-me, ou clama a mim e responder-te-ei. Talvez ele entendesse isso, soubesse esse versículo. Se Bartimeu não tivesse aproveitado a oportunidade, com certeza ele teria morrido cego. Com certeza ele teria morrido cego. Ia perder o seu milagre. No versículo 32, que nós lemos um pedaço de Marcos 32, diz que Jesus estava subindo para Jerusalém, onde iria ser crucificado. Bartimeu, ele não ia ter outra chance, outra oportunidade de Jesus passar na vida dele, porque ali Jesus estava indo ser crucificado. Então ele não ia ter outra oportunidade de Jesus passar na vida dele, a não ser através de quê? Das pregações dos seus discípulos, que são pregadas até hoje. Até hoje são pregadas. Então ele só ia ter essa oportunidade agora, não mais Jesus pessoalmente perto dele. E ele não deixou passar essa oportunidade. O versículo 48, ele nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse. Imagina a cena. Vinha Jesus, uma grande multidão, e ainda assim o clamor de Bartimeu incomodava muitos. Uma grande multidão, será que aquele povo vinha calado? Poderia vir conversando. O versículo nos ensina que não são todos, amados, que torcem pelo seu sucesso, pelo seu milagre e pela sua libertação. É isso que esse versículo nos ensina, que tem muitas pessoas assim, que não torcem pela sua vitória. Amém? Não torce. Ainda hoje na igreja, ou fora dela, o nosso clamor, ele incomoda muitos. O nosso clamor deixa as pessoas trêmulas, apavoradas, incomodadas com ele. Provavelmente, até os discípulos de Jesus se incomodaram com o que aconteceu. Vamos ver um caso
com os discípulos de Jesus, que aconteceu. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 27. Eram discípulos, andavam com Jesus, mas teve esse impasse também. Que diz: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquela região, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Isso aqui eu tirei. Os discípulos se incomodaram com o Senhor Jesus. E eu vejo a fé dessa mulher, da mesma forma que Bartimeu teve. Ela não desistiu, porque eles queriam que ela se calasse, que Jesus mandasse ela embora. E a fé dela continuou persistente. É o que nós temos que fazer: persistir na fé, persistir até ser atendido. Aqui, quando ela diz: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Quando Jesus também diz a ela aqui: eu não vim senão para a ovelha perdida da casa de Israel. E essa, quando ela fala das migalhas, porque era tanta bênção que ela via que Jesus estava fazendo no meio daquele povo, e eles não estavam sabendo aproveitar. Muitas bênçãos estavam sobrando, porque aquele povo não aceitava as bênçãos que Jesus estava mandando para ele. Alguns sim, dos fariseus e dos judeus, aceitaram, mas outros tiravam Jesus até das suas cidades. Então estava sobrando bênção, e ela entendeu: as migalhas, eu fico com as migalhas, porque com as migalhas eu serei abençoado e serei vitorioso com ela. Amém? O versículo 48, ele nos diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Ele não aceitou ouvir a voz da multidão. Ele não aceitou, ele só aceitava ouvir a voz de Jesus. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz, mas eu digo para você que a voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Dê ouvido a ela. Que voz você está ouvindo hoje? A quem você está dando ouvidos? Quem disse a você que você não é vitorioso? Quem disse que você não vai conseguir? Quem disse a você? Você vai conseguir. Se Jairo tivesse dado ouvido àquela multidão, a filha dele não teria voltado a viver. Marcos 5,35. Que diz: e quando Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse: não temas, crê somente.
crê somente. Se ele tivesse também dado ouvido à multidão que veio com a notícia contrária, ele não teria sua filha ressuscitada. Mas ele ouviu a voz de Jesus. Amém? E Bartimeu gritava, mas se ele ouvisse a voz do povo, ele morreria deficiente. E se Deus colocou algo no seu coração, e você crê que foi Deus, clame. Você crê no seu íntimo que foi Deus que colocou, clame a Ele, que Ele vai te responder. O versículo 49 de Marcos 10. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu quero só enfatizar esse pedacinho. Então Jesus parou. Que lindo! Uma grande multidão atrás de Jesus, mas Jesus parou para atender quem? Bartimeu. Bartimeu. Da mesma forma, quando você clama, Jesus para te atender. Ele para te atender, para te ouvir e escutar o seu clamor. Ainda hoje, quando um filho clama com fervor, com confiança e fé, Jesus para te atender. Amém? Ele para. Jeremias, capítulo 29, e o versículo 13, que ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Salmos 86:5 diz: tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça com todos os que te invocam. Amém? Todos que te invocam, todos que clamam, Ele é bondoso para te ouvir. É isso que Ele quer, ouvir de nós o nosso clamor, a nossa súplica. Não pare, é seu, é a sua vez. Não dê ouvido às multidões, às vozes contrárias. Não dê ouvido. O versículo 49, a parte B diz: levanta-te e ele te chama. Deus não fala com ninguém que vive prostrados, cabisbaixo, reclamando da vida. Deus não fala com ninguém assim. Porque lá em Ezequiel 2:1 diz: põe-te em pé e falarei contigo. Então você não pode estar cabisbaixo, com a cabeça reclamando, sem fé. Sabe aquela hienazinha? Ó dor, ó vida, ó, né? Tem muitos crentes que são assim, filhos de Deus, mas estão à beira do caminho, prostrados, cabisbaixos. Levanta-te, levanta a cabeça, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Amados, a hora de clamar, aí a hora de marchar e se colocar de pé. Glória a Deus. Vai em Êxodo. Estava lendo esse texto de Êxodo, que o Senhor disse para Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem.
Então a hora é de seguir em frente, não de olhar para trás. O versículo 50 diz: lançando de si a capa. Amados, a capa era um símbolo da miséria e da maldição que os mendigos levavam. Se você for para a Bíblia, se for ler, os mendigos, eles se cobriam com aquela capa, tipo um lençol, e os leprosos também. Os mendigos ainda ficavam mendigando, pedindo onde estava naquele local, até na porta da igreja, dos templos, ficavam. Mas os leprosos, quando eles iam passar, ele teria que gritar: leproso, 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 para que as pessoas saíssem da frente para poder ele passar, que ninguém queria ficar imundo porque tocasse nele. Então isso era uma maldição, e a maldição estava na vida também de Bartimeu, mendigando, cego. Mas a capa também, ela representa o passado. Ele tirou de si, jogou fora. Ali já era o passado dele, não mais. Ele confiava que ele não ia ser mais, querer usar mais aquela capa. Há muitos que estão dentro da igreja e continuam com a capa do passado. Joga fora, joga o passado fora. Já era, o passado ficou para trás. Tira essa capa. Por quê? Jesus já carregou a nossa capa da maldição. A nossa capa de maldição ele já levou embora. Vamos ver? Gálatas capítulo 3, versículo 13, que fala sobre isso. Que diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somos livres. Você é livre. E Jesus perguntou a Bartimeu, no versículo 51 ainda: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Bartimeu apresentou aquilo que era a sua verdadeira necessidade e não o seu capricho. Crer em milagre é uma coisa, mas crer naquele cujo poder é a única fonte dos verdadeiros milagres é outra coisa. Bartimeu creu nisso, na fonte do verdadeiro milagre. Quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que ele estava precisando. Jesus sabia, mas Jesus estava ativando o quê? A fé de Bartimeu. Às vezes ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? E você vai ter que responder. Bartimeu respondeu. Jesus queria ouvir dele, da mesma forma que ele quer ouvir de mim e de você. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Já em Mateus capítulo 12, versículo 37, nos diz que pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Bartimeu respondeu: que eu torne a ver. É isso que o Senhor quer ouvir de nós. Tirar da nossa boca. Ele quer ouvir da nossa boca as nossas palavras. Ele sabe que em Mateus 6, do 25 ao 33, ele diz que antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente quer. Mas ele quer ouvir de nós.
E Bartimeu respondeu: que eu torne a ver. O versículo 52, Jesus diz para ele: a tua fé te salvou. As palavras confessadas de Bartimeu. E Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. A atitude de Bartimeu gerou o quê? A verdadeira fé. Uma fé verdadeira, que ele pôde usufruir do seu milagre. E o versículo 52 ainda, a parte B, nos diz que ele logo viu e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amados, a verdadeira fé em Jesus é aquela que te cura e também te faz um discípulo. Ela te faz um discípulo. Nós vimos aqui que ele foi curado e seguiu Jesus pelo caminho. Se tornou um discípulo do Senhor Jesus. A beira do caminho não é o seu lugar. Não é nem o meu e nem o seu lugar. Amém? Deus quer te tirar da beira do caminho. E Ele quer nos tirar da beira do caminho. E só existe um caminho verdadeiro para essa fé verdadeira, que está lá em João 14,6, que diz que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Ele é o único caminho. Não existe meio termo. Não existe outro caminho a pegar, a não ser Jesus. Se você quer chegar a Deus. Se você quer chegar a Deus, busque o caminho verdadeiro, que é o Senhor Jesus. E Jesus é o único que pode curar o nosso homem interior, a nossa mente, as nossas emoções e as nossas lembranças. As lembranças desagradáveis, os sonhos, tudo isso. Se você está passando ou passou por isso, Ele é o único caminho. Em nome de Jesus. Foi uma pequena palavra que isso foi que Jesus colocou no meu coração para que passasse para a igreja. Sei que eu fui muito rápido, mas é isso que o Senhor passou para mim e foi até aqui. Passei o dia e a tarde tentando mais e mais, Senhor, mas Ele disse: até aqui. Amém? Pastor Jailson.